Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã. Nós estamos dando início hoje ao nosso itinerário oracional em preparação para Pentecostes. Eu sou a irmã Helena e junto comigo estarão aqui o irmão Tiago. Olá, irmã Helena, tudo bem? Tudo bom? Olá a todos aqueles que estão nos acompanhando. Muito bom estar aqui. O irmão Alexandre, nosso fundador. Que a paz de Cristo esteja no coração de cada um que nos acompanha e que é uma alegria imensa nós podermos estar nesses 3 dias juntos falando sobre o Espírito Santo, que é o próprio movimento de Deus na nossa alma. Para nós é uma coisa muito especial porque o Espírito Santo é o autor do nosso carisma, não é? E é o autor dos sacramentos, é o autor de todas as graças que são derramadas na igreja. E por isso, 3 noites especialíssimas que nós vamos nos deter aqui alguns minutos para compreender, para meditar e para rezarmos juntos. E temos também a presença da irmã Rita, que está ali para nós, com voz e violão, e que vai nos acompanhar nessas Olá a noites, todos, a paz de rezando Cristo. também e cantando conosco, né, irmã? Sim. Muito bem. E, como o irmão Alexandre já disse, nós estamos nos preparando para uma solenidade grande na igreja, que é a solenidade de Pentecostes. Pentecostes não é somente uma data festiva, mas um acontecimento interior. Fala mais para nós sobre isso, irmão. Veja, Pentecostes vai além do calendário. Logicamente que ele precisa estar no calendário, não é? Existe um itinerário litúrgico que nós seguimos e isso é de suma importância, mas transcende o calendário. É algo que precisa estar no nosso coração, porque Pentecostes, na verdade, é diário, não é? Se nós nos determos a uma data, então às vezes passa o domingo de Pentecostes e tudo volta ao normal. Agora, se é um acontecimento, é algo para ser atualizado diariamente nas nossas vidas, porque nós precisamos. O Salmo vai dizer: a minha alma tem sede de ti, como a terra sedente e sem água. E o que é esta água? É a ação da graça e a presença do Espírito Santo em nós. Muito bem, espero que com essa introdução você que está nos acompanhando já tenha ficado com vontade, com um desejo sincero de viver essa experiência profundamente. E nessa primeira noite, em preparação para então essa vinda do Espírito Santo, nós gostaríamos de meditar com você sobre este tema. A oração não como obrigação, mas como entrega de vida. Quantos de nós têm dificuldade para rezar, não é verdade? A vida é atribulada, a correria do dia a dia, pai e mãe de família que tem tantas coisas para fazer e às vezes não consegue um tempo para rezar. Pentecostes pode acontecer com você também, não é, irmão Tiago? Pode sim. É como nós dissemos no início, né? Um acontecimento. E como o irmão disse, é um acontecimento diário. Então, é se abrir, né? Abrir o coração para que essa realidade nos alcance todos os dias, né? E em todas as circunstâncias do nosso dia. Porque atualizando, né? Deixando que o Espírito atualize esta graça em nós, todas as circunstâncias, né? Todas as situações das nossas vidas, né? Elas se tornam oportunidades, né? Para deixar que o Espírito nos mova nas nossas dúvidas, nas nossas questões interiores, nas situações que vivenciamos no nosso dia a dia. O Espírito, ele vem como uma resposta. Porém, é importante o nosso coração ter esta docilidade para captarmos, né? Para presenciarmos e conseguirmos entender o que o Espírito está nos dizendo em cada situação da nossa vida. Mas é preciso conhecer o Espírito Santo, né? Irmão Alexandre, eu tenho certeza que é dúvida de muita gente que nos escuta. Nós ouvimos isso no atendimento de oração, diversas vezes nos retiros que promovemos. As pessoas às vezes pensam que para rezar é preciso saber falar palavras bonitas, um português impecável, uma dicção perfeita, como se Deus só fosse nos ouvir
a força dessa perfeição. Fala para nós, como começar a rezar se eu não encontro palavras? Aí que está. A grande dificuldade das pessoas é achar que a oração é uma fala nossa. A oração, antes de tudo, ela é um escutar. Ela não é um falar. Quando Deus se dirige ao povo, ali na hora de comunicar os mandamentos, a primeira coisa que Deus fala é ouve Israel. Ou seja, a oração, antes de tudo, é capacidade de escuta. Ela não é capacidade de fala. Talvez a grande dificuldade que as pessoas encontrem é justamente porque elas querem falar a todo momento na oração, não é? E não escutam aquilo que Deus quer falar. O que sai da nossa boca, não que a gente não tenha que dizer nada, senão a gente cai naquela heresia do quietismo, não é? Nós precisamos expor, nós precisamos falar, mas mais importante do que aquilo que sai da nossa boca é o que sai da boca de Deus. Então, o que é mais importante na hora de rezar? O que eu vou falar? Não, um coração disposto a ouvir. Porque essa minha oração vai ser dizer uma palavra, Pai. E eu vou silenciar. E Deus vai começar a falar. Assim como, às vezes, um filho vai se dirigir ao pai e vai falar, Pai. E o pai vai falar, o que, filho? Diga. Não é? Me conta como foi o seu dia. Me fale o que você quer, o que você está precisando. A oração é isso. É esse diálogo simples. Não parte de um português impecável, mas de uma consciência. Quem eu sou, a quem eu estou me dirigindo e o que ele vai falar para mim ouvir. E diante dessa realidade de que a oração, então, parte da escuta de Deus, irmão Tiago, conta para nós, você já fez alguma experiência assim no seu início de caminhada, de conversão, em que você ouviu Deus de uma forma espetacular? Sim, e como dizia, né, anteriormente, esse processo de conhecer a Deus, conhecer o Espírito Santo. Penso que é uma prática diária, né, que é uma escuta diária, como o irmão disse, para que a gente vá reconhecendo a voz de Deus. Porque nós sabemos, né, que existem 3 vozes que nos falam, né? Que é a voz de Deus, que é a voz do mundo, né, e que é a voz do demônio. Então, saber reconhecer a voz de Deus para segui-la. Então, eu vejo, né, nos atendimentos, as pessoas que a gente acompanha, muitas dúvidas, né, que Deus responde às pessoas, mas ainda há uma incerteza, né, ainda não tem uma firmeza para corresponder, porque não consegue fazer esse discernimento, né, da voz de Deus. Então, ao longo da minha vida, né, vida de retorno para a igreja, processo de conversão mais profundo, Deus, ele foi muito generoso comigo no sentido de eu conseguir ter uma clareza de saber que era a voz dele. E assim, até esqueci a palavra que a senhora usou. Você fez uma experiência grandiosa, não é? Espetacular. Penso que a experiência mais espetacular que eu possa ter feito é justamente ouvir a Deus falando da minha vocação. Porque antes disso eram vários caminhos que eu ia buscando. Mas nesta intimidade com Deus, buscando a Deus na oração pessoal, nos sacramentos, a voz de Deus ressoa. E quando ele aponta um caminho, muitas coisas vão sendo respondidas. Muitas questões interiores que a gente trazia vão sendo respondidas. Então, talvez a experiência mais espetacular, né, que eu posso dizer assim, é justamente isso. Né, a clareza da minha vocação. Irmão Alexandre, nosso baluarte também, São João da Cruz, tem algo a nos dizer sobre o Espírito Santo, não tem? Você quer partilhar conosco? Vamos lá. Não é? Tem uma frase de São João da Cruz que vai falar de um tipo de ação do Espírito Santo na alma. Logicamente que todo movimento do alto que acontece na nossa alma é gerado pelo Espírito Santo. Não é? E um deles é esse movimento de purificar. Purificar para quê? Para se unir. Porque qual é a missão do Espírito Santo? Nos fazer santos. E como é que nós vamos ser santos? Unidos a Deus. Estamos prontos? Não. O Espírito Santo precisa nos preparar. Por isso que nós estamos aqui no primeiro dia, rumo ao cenáculo,
justamente para poder pedir para Deus essa graça. Me prepare para Pentecostes. Não é? Só que muitas vezes a gente para nessa preparação de um modo um pouco fantasioso, a nossa imaginação muitas vezes mal usada, fantasiamos demais a ação do Espírito Santo e queremos sensações, não é? O Espírito Santo é muito mais do que um arrepio, é muito mais do que um calor, é muito mais do que qualquer sensação que eu possa sentir. Antes de tudo, ele é purificação. Não é? E São João da Cruz vai dizer assim, o Espírito Santo, como fogo amoroso, primeiro seca e queima toda a umidade da alma, ou seja, seus desejos desordenados, e deixa luminosa e limpa, apta para a união com Deus. Então, essa é a primeira ação do Espírito na alma. Ele visita a alma, e São João da Cruz vai fazer analogia com a madeira. Não é? Como o fogo toca a madeira, e ao tocar a madeira, primeiro a madeira vai cheirar mal, não é? E vai começar a sair um líquido, uma gosma da madeira, que é aquela umidade, não é? Porque o fogo está tocando nela. Assim também, no primeiro momento que o Espírito Santo toca a nossa alma, é para extrair essa impureza, essa umidade que está lá. Depois ele vai secar a madeira, não é? O fogo. E depois ele vai abrasar a madeira, a ponto de eu olhar para a madeira e não conseguir distinguir. A madeira está lá, o fogo está lá, mas olhando eu não consigo distinguir o que é madeira e o que é fogo. Essa é a ação do Espírito Santo na alma. Ele vai agir de forma que nós sejamos divinizados, ou seja, deuses, com letra minúscula, como São João da Cruz gosta de dizer. Agora, que tipo de Deus? Não por natureza, mas por participação na divindade. É o que Jesus fala no Evangelho. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Ele vai nos ligar a Cristo, vai nos tornar participantes da graça de Cristo, para que a nossa natureza, ferida, decaída pelo pecado, possa ser restaurada, regenerada, e aí sim, termos os mesmos sentimentos de Cristo. Isso é maravilhoso, porque é o que a nossa alma anseia. Não é? Por que às vezes a gente se cai tantas vezes em crise de ansiedade? Por que a tristeza domina o nosso coração? Não é porque falta Deus, não é porque a gente deixa de rezar, mas falta um relacionamento mais profundo. Porque o Espírito Santo, ele responde aos mais profundos anseios da alma. Só que para isso a gente precisa estar disposto. Eu quero que esse fogo me toque, que ele me purifique, que ele tire todas as impurezas. Eu quero ser semelhante a Cristo. A partir do momento que existe um desejo, não é? E a gente consente, aí o Espírito Santo capricha. Não é? Ele vem e realiza a obra do Pai em nós. Ele faz o Evangelho acontecer conosco. Uma vez eu escutei um bispo, na época o bispo auxiliar de Brasília, Dom José Aparecido. E ele dizia assim, o que são os santos da igreja, senão o Evangelho escrito na carne pelos dedos de fogo do Espírito Santo? Então veja, não é? Se nós queremos ser semelhantes a Cristo, se nós queremos ser santos, nós precisamos deixar o Espírito Santo vir com seus dedos de fogo e tocar na nossa carne, primeiramente purificando. E interessante, né, que esse caminho, né, que o Espírito nos conduz, de união, né, esse processo de purificação. E muitas vezes, né, irmão, as pessoas podem cair num erro de achar que este processo é um processo como se fosse uma mágica, né, que é um caminho fácil de acontecer, é só pedir o Espírito Santo que acontece, né? Mas a gente sabe que este processo, que este caminho, ele acontece no nosso dia a dia. Pedagogicamente. Né? Pedagogicamente, né? No caminho que Deus nos conduz e muitas vezes nós não queremos ir, não é? E ali as coisas vão acontecendo. Pelos meios ordinários, né, irmão? Pelos meios ordinários. Pelos meios ordinários, que é outra coisa que as pessoas se iludem, que elas vão, de repente, rezar, o céu vai se abrir, vai começar a cair línguas de fogo, vai vir uma ventania, né? Eu vou sentir... Não. Muitas vezes é lavando louça, é lavando um banheiro, rastelando uma grama, não é? Cuidando das coisas do dia a dia. Hoje de manhã eu tive uma experiência nas laudes. Vocês viram que eu saí apressadamente da capela. Sim. Por quê? Porque como eu faço café da manhã, não é? Eu pus as coisas lá no fogão e falei, antes de tocar o sino, assim que tocar o sino das laudes, eu acendo o fogo e vou para as laudes. A hora que acabar as laudes, o negócio está pronto. Vou lá e desligo, não é?
A gente já estava no segundo salmo e uma voz, que não era minha, falou assim, você não ligou a cuscuzeira. Né? E na hora eu até assustei, eu fiz assim. Eu olhei para a irmã Helena e falei, irmã Helena, continua para mim porque eu estou indo lá ligar o fogo. Então veja, às vezes as pessoas acham que não, é no dia a dia, no cotidiano. Eu tenho certeza, né, que Deus se utilizou para me incomodar ali, para me fazer. Senão ia acabar a oração, meus irmãos. E os nossos outros irmãos iam para o café da manhã incompleto. Não é? Então são esses detalhes, essas pequenas coisas que é a ação do Espírito Santo. E como que é interessante, né, essa sensibilidade, né? Este reconhecer a voz de Deus, que a partir da intimidade com Ele, né, no caminho com Ele, vai sendo gerado. Né? E a gente vai percebendo o quanto que Ele é próximo, né, que não é distante. Porque hoje, muitas vezes, por inúmeros fatores, talvez você, irmão, né, ache que Deus é distante de você. Mas não. Deus é próximo. Deus é presente. Basta que você queira escutá-lo. Basta que você abra o coração para Ele. Para que Ele possa realizar na tua vida. E como o irmão disse, né, saciar aquilo que você traz de mais profundo no teu coração. Que é essa saudade de Deus. O nosso coração tem saudade de Deus. E quanto mais vamos nos abrindo para a ação dEle, nos abrindo para a intimidade dEle, nós vamos entendendo para o que nós fomos criados. Para amar e ser amado por Deus. Então... É isso mesmo. Voltando um pouquinho, irmão, no texto de São João da Cruz, eu queria perguntar para o senhor. Ele coloca aqui, né, que o Espírito Santo, como fogo amoroso, primeiro seca e queima toda a umidade da alma, ou seja, seus desejos desordenados. Quando se lê isso de primeira impressão, talvez só se pense na questão do pecado. Que os desejos desordenados são somente o pecado. Para nisso mesmo. Como é que quem está lá em casa, de repente atende a de oração, já procura rezar o seu terço, procura ver uma vida de sacramental, como que ela pode entender essa purificação do espírito nos desejos desordenados? Desejo desordenado, logicamente que a grosso modo a gente pode ir lá nos 7 pecados capitais, não é? Porque quando a gente fala dos 7 pecados capitais, não são só os 7. Cada um gera um tanto de outros, não é? De outros filhos, e que é uma gama, é uma teia de aranha que muitas vezes a gente pode ficar amarrado nessa teia, preso, colado lá. Mas vai muito além do pecado, porque não existe só o pecado, existem as imperfeições. Não é? Existe a não comunhão de vontades. Então, os desejos desordenados é tudo aquilo que eu quero e Deus não quer. Não é? É a minha falta de docilidade ao projeto de Deus na minha vida. Então, vamos supor, eu tenho uma vocação para a vida consagrada, mas eu não quero. Isso, eu não querer, é um pecado grave? Não, é um ato meu de liberdade de dizer sim ou não. Mas ele é um desejo desordenado. Não é? No meu trabalho, não é? Eu sei quais são os meus deveres de Estado de estar ali. Então, se eu tenho uma determinada profissão, se eu estou lá no meu trabalho, no meu emprego, eu sei o que cabe a mim. Não é? Só que eu não quero fazer. Não é? Eu quero, sei lá, enganar o chefe, eu quero não fazer aquela nota fiscal direito, eu quero burlar alguma coisa. Não é? Veja, é um desejo desordenado. Sim. Não é? Ou então eu quero não fazer o meu serviço com perfeição. Não é? Eu quero falar mal de alguém. Não é? Eu quero, de repente, extrapolar alguma raiva que eu estou sentindo de chefe, de amigo de trabalho, de colega de trabalho. Não é? E eu começo a falar com o outro. É uma imperfeição. É um desejo desordenado. Não é? Então, são desejos desordenados. Eu estou irritado. Não é? Vamos supor, quem é pai, quem é mãe, às vezes sabe o que passa com filho, com criança, né? Às vezes a criança chorou a noite inteira, deu aquele trabalho, não tinha nenhum motivo aparente para que aquilo acontecesse, né? Deu leite, pôs termômetro, fez tudo o que podia fazer, era manha, não é? E os pais às vezes ficam irritados. Se eles cederem à irritação, é um movimento desordenado da alma. Não é? A paciência é um movimento ordenado da alma. Né? Então, quando a gente fala de desejos desordenados, é tudo aquilo que precisa morrer em nós, que é próprio do estrago que o pecado original causou, não é? Para nós nos configurarmos a Cristo. Então, em qualquer situação, Cristo faria isso que eu estou pensando fazer?
Não é? Nosso Senhor faria. A Virgem Maria teria essa postura que eu quero ter, que eu estou pensando em ter. Ele decidiria isso dessa forma? Nossa Senhora faria isso? Não. Então é um movimento desordenado em mim. Isso precisa morrer. Eu consigo matar? Não. Do que eu preciso? O Espírito Santo. Esse fogo vai vir, vai tocar, vai extrair essas impurezas para que eu me torne semelhante ao Cristo. E interessante, né? Como uma referência, né? Como um ideal, no nosso dia a dia faz a diferença. Né? Como o irmão dizia, né? Porque o nosso ideal, nossa referência é nosso Senhor. Só que daí temos Nossa Senhora e temos São José, né? Que a gente pode falar que foram cheios, né? Repletos do Espírito Santo e se deixaram ser conduzidos. Né? Tiveram a docilidade de ter a vida transformada por Deus e a vida mudada. Né? Os deslocamentos, né, que eles viveram na vida deles nos mostram muita coisa. E nos falam muito sobre esta docilidade que temos que ter, né, para a ação de Deus na nossa vida, na nossa alma. Né? E trazer essas referências, né, para o nosso dia a dia, como o irmão disse, né? Como Nossa Senhora agiria, como São José agiria, como Cristo agiria. Né? E quando a gente começa a fazer esse comparativo, né, a gente olha para as nossas ações, a gente percebe que, opa, peraí, né? Talvez Nossa Senhora não esteja errada, né? São José, não. Nosso Senhor, muito menos. Então, quem está errado na situação toda, né? Do modo que está agindo diferente, né? Quando a gente olha para o nosso agir, para o nosso pensar, e a gente entende, né, tudo que precisa ser modificado em nós. Porque nós temos, né, esta referência que Deus nos dá. Então, o Espírito Santo ele vai nos moldando, né, como o irmão disse, pedagogicamente, cada alma é conduzida de uma maneira diferente, porque Deus assim quis. E o Espírito vai conduzindo. Então, o caminho que Deus tem para mim não é o mesmo caminho que Deus tem para a irmã Helena, e o mesmo caminho que Deus tem para o irmão Alexandre. Nós somos um carisma igual. Nós temos uma identidade com pontos de igualdade. Mas o caminho, a missão que Deus tem para cada um de nós, ela é diferente. E a pedagogia de Deus, ela age em tudo isso. Assim como na sua vida. Né? Você tem o seu trabalho, você tem a sua família. E a invocação do Espírito Santo, né, no teu dia a dia, nas tuas tarefas, ela é imprescindível para que você possa viver, né, de acordo com a vontade de Deus. Porém, o Espírito Santo não é uma pílula, não é um remedinho, um suco que você toma para você fazer bem as tarefas e ponto, e acabou. Não. Né? Existe uma finalidade da nossa vida. E a finalidade da nossa vida é o que? É amar a Deus. E a finalidade da nossa vida é deixar que Deus venha e mude o nosso coração, segundo o coração dele. E o seu dia a dia é esse caminho, não é? As tarefas que a gente faz, né, no nosso trabalho, a gente pode ajudar as pessoas no nosso trabalho, né? A finalidade do nosso trabalho pode ser isso, mas a finalidade última não é isso. A finalidade última do nosso trabalho, do nosso fazer, enfim, é amar a Deus naquilo que nós estamos fazendo. E não só no nosso trabalho, mas nas nossas relações. A finalidade última das nossas relações é o que? É amar a Deus. É amar o próximo. Né? Existe uma santa, né, que a gente conhece, que ela usa o termo chamado Feliz Terceiro. Então, ficar no terceiro lugar. Né? Deus primeiro, o próximo segundo, né? E eu por último. E é difícil. A gente, né, lutar para isso, para ficar em terceiro. É difícil. Mas é difícil porque a gente ainda não entendeu o quão importante é Deus. É difícil porque a gente ainda não abriu o nosso coração para que verdadeiramente sejamos transformados segundo a ação do Espírito Santo. Agora, rumo ao cenáculo, nós precisamos rezar, né, irmão?
precisamos rezar, porque a gente vai falando, a gente vai compreendendo que os desafios, não é? Meu Deus, e agora? Quantos desafios, quantas coisas desordenadas existem em mim? Se existe em você, imagine em nós. E daí só tem uma receita: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Porque nele tudo pode ser transformado. Cenáculo é Deus que desce no meio de homens e mulheres covardes, acovardados pelo medo, mas que se tornaram potências de evangelização, santos e santas de Deus. Por isso é hora da gente pedir que isso aconteça conosco, aconteça com cada um de nós. Se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão de viver e amar, em tuas mãos minha vida está. Teu coração é onde quero morar e unir-me em amor, como fogo abrasador. Inflama, faz subir tuas centelhas de amor em chamas no teu coração aberto, meu Senhor. Inflama, faz subir tuas centelhas de amor em chamas no teu coração aberto, meu Senhor. Inflama o nosso coração, Espírito Santo. Nós pedimos a Ti. Acende a Tua chama que nos purifica. E que mesmo uma purificação que não é fácil, muitas vezes é um caminho de renúncias, um caminho doloroso, nós não duvidamos que é um movimento do Teu amor. Por isso, nesse primeiro dia, nós pedimos: venha nos purificar, Espírito Santo. Inicia conosco um caminho de purificação. Introduz-nos na noite dos sentidos, como João da Cruz dizia. Venha nos purificar. Toca nas nossas imperfeições, nas nossas desordens, tudo aquilo que nos leva para a dessemelhança. Tira de nós aquilo que nos distancia de Ti, para que possamos nos configurar aos nossos Senhor Jesus Cristo. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, vem gerar em nós esse movimento, essa busca, esse anseio, esse desejo, mas também atitudes práticas. Nos move, Espírito Santo, a não ficar somente em propósitos, mas a deixarmos, a não atrapalharmos a Tua obra em Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Inflama, Espírito Santo, no nosso coração. Inflama, faz subir tuas centelhas de amor em chamas no teu coração aberto, meu Senhor. Inflama, faz subir tuas centelhas de amor em chamas no teu coração aberto, meu Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. E assim nós queremos encerrar essa primeira noite de oração em preparação ao Pentecostes. E agradecemos, querido irmão, querida irmã, a tua presença nessa noite aqui conosco, acompanhando essa programação. E esteja amanhã novamente, para nós juntos subirmos este monte rumo ao cenáculo. Deus abençoe. Inflama, vai subir tuas centelhas de amor em chamas no teu coração aberto, meu Senhor.